Damn Reincarnation, capítulo 136, Preparativos para a caça, 5. É muito difícil encontrá-lo, talvez porque você seja famoso, falou um homem. Enquanto voltava para a fortaleza, o sol se pôs lentamente e o céu ficou escarlate. Sob a bandeira dos Lionheart, que estava pendurada no alto, uma sombra surgiu abruptamente sob uma muralha. Eugene silenciosamente olhou para a sombra. Um homem saiu dela com um sorriso tranquilo no rosto. Hector Lionheart, disse Eugene. Hector se aproximou lentamente de Eugene, estendendo o braço para um aperto de mão. Espero não ter sido rude com o filho da família principal. Não achei grosseiro. Eugene não deixou Hector no vácuo. Enquanto apertavam as mãos brevemente, Hector sorriu. Se eu pudesse fazer o que quisesse, gostaria de cumprimentá-lo quando você chegou há pouco, disse ele. Ele estava sentado na muralha em frente a onde Eugene estava. O primeiro encontro com Hector foi breve. Eles encontraram o olhar um do outro, sorriram e acenaram. Isso foi tudo. Não queria bancar o presunçoso entre os jovens, só porque sou alguns anos mais velho que você. Além disso, apenas as pessoas que participaram da mesma cerimônia de continuação da linhagem sanguínea foram cumprimentá-lo antes, certo? Teria sido muito estranho se eu estivesse lá. Imagino que você tenha interesse em mim, certo? Todo mundo tem. Eles soltaram as mãos um do outro. Durante esse breve contato, porém, Eugene pôde descobrir muitas coisas sobre Hector. Ele é forte. As mãos de um artista marcial, suas mãos atarracadas, seus calos e a espessura de suas articulações, dizem muito sobre o artista marcial. Dependendo do tipo de arma que um artista marcial usava, suas mãos acabavam assumindo uma certa forma. Parece que somos um pouco parecidos, falou Hector sorrindo. Eugene também concordou com ele. As mãos dele pareciam as de um espadachim, mas também pareciam as de um lanceiro. Em outras palavras, suas mãos se assemelhavam às de Eugene. Parece que ele usa todas as armas que consegue. Também parece ser um habilidoso lutador corpo a corpo. Seu controle de mana perfeitamente refinado despertou especialmente o interesse de Eugene. As pessoas diziam que Hector tinha sido o gênio mais notável das famílias colaterais, e não parecia que eles estavam exagerando. Se Eugene não tivesse aparecido, Hector ainda teria sido considerado o gênio mais notável das linhagens colaterais. É porque nós dois somos chamados de gênios. Esse é um dos motivos. Hector riu enquanto acenava com a cabeça. Assim como eu disse, qualquer um estaria interessado em você. As pessoas estarão interessadas em você, mesmo que não sejam membros do clã Lionheart. E se forem, mais uma razão para se interessarem por você. O que você quer dizer com interesse, Sir Hector? Refiro-me ao desejo de vencer, e também à velha curiosidade. E a inveja? Eugene lançou a pergunta. Embora ele perguntasse isso abertamente para avaliar a reação de Hector e ver o que ele estava planejando em sua cabeça, Hector olhou para ele com os olhos arregalados. Por que eu ficaria com inveja? Hector perguntou em choque. Você também foi chamado de gênio, e ganhou o primeiro lugar na cerimônia de continuação da linhagem sanguínea. Ah, certo. Eu percorri um caminho semelhante ao seu, mas não fui adotado pela família principal como você. Hector assentiu, depois de entender tardiamente o que Eugene quis dizer. Eu ter inveja disso? Acho que pode ser visto dessa forma. Peço desculpas pela minha pergunta grosseira. Eugene curvou-se para Hector depois de dar um passo para trás. Quando o fez, Hector pareceu bastante perplexo. Não se desculpe. Entendo perfeitamente sua situação. Bem, é constrangedor dizer isso pessoalmente, mas muitas outras pessoas também tinham inveja de mim, assim como têm inveja de você. Era inevitável. Quando uma pessoa era chamada de gênio, outras pessoas ficavam com inveja dela de uma forma ou de outra. Não posso culpá-lo por pensar assim e ficar em guarda contra mim. Mas eu realmente não estou com inveja de você. Na verdade, estou admirado por você. Admirado? Sim, você é uma pessoa muito legal. Embora eu tenha dito que você e eu éramos parecidos, somos incomparáveis, para ser honesto. Quando participei da cerimônia de continuação da linhagem sanguínea, os principais membros da família não participaram. Mas e você? Você competiu não com um, mas com 3 filhos da casa principal, e ainda assim venceu.
Os olhos de Hector brilharam. Eu não teria conseguido fazer o que você fez. Conseguir o que você conquistou desde que foi adotado. É por isso que estou admirado por você. Enfim, vamos caminhar? Não tenho coisas suficientes para falar que exigissem que eu sentasse em algum lugar e conversasse enquanto tomava uma bebida. Além disso, estamos na mesma fortaleza, então vamos andar pelo mesmo caminho, não é? Qualquer assunto pode virar uma conversa. Não tenho certeza. Acho que querer forçar uma conversa piora o relacionamento. Ou quer dizer que você tem um monte de coisas para conversar comigo? Não tem mais nada para falar comigo, Sir Hector? Não. Você não estava me esperando? Acho que fiz o suficiente esperando. Uma conversa não é essencial para explicar o quanto estou interessado em você. Sem motivo algum, vim até aqui para esperar por você. E estamos voltando juntos enquanto falo naturalmente sobre pequenas coisas, sem forçar uma conversa. Hector não disse nada por um tempo, então de repente caiu na gargalhada. Minha nossa, eu mesmo disse isso, mas é muito constrangedor. Você não está tendo nenhuma ideia errada, está? Já estou acostumado, respondeu Eugene, pensando em Balzac Ludbet, o mestre da Torre Negra. Se você está tão interessado em mim, por que não tentamos lutar um pouco? Não, vou recusar. Não sou o tipo de pessoa que se oferece para ser humilhada. Acho que você é muito duro consigo mesmo. Haha, obrigado por colocar dessa forma, mas não sou nada comparado a você. Também ouvi falar muito de você, Sir Hector. Você é um cavaleiro honorário da Ordem das Presas Brancas, certo? Essa conquista não é nada demais. Você sabe quantos cavaleiros presas brancas existem em Ruhr? Há pelo menos 500 deles. Mas e quanto ao seu passe para Acrion? Não há 10 passes no máximo? Hector deu uma gargalhada, balançando a cabeça. Desde o início, um título de cavaleiro honorário é honorário, assim como o nome sugere. Meu nome está listado como um dos cavaleiros presas brancas, mas isso não significa que eu seja realmente um cavaleiro presas brancas. Com seu talento, tenho certeza de que você se tornaria um cavaleiro honorário ainda mais rápido do que eu. Eugene estava interessado no reino de Ruhr, mas não estava realmente interessado nos cavaleiros presas brancas, os cavaleiros reais de Ruhr. Não, seria melhor se eu me tornasse um presa branca para investigar notícias sobre Moron? Eugene se perguntou. Como não era cidadão de Ruhr, Eugene seria no máximo um cavaleiro honorário. Assim como Hector havia dito, o título era honorário. Quando ele se tornaria membro da família real de Ruhr, se começasse de baixo? Gostaria que Cian simplesmente se casasse com uma princesa de Ruhr, resmungou Eugene para si mesmo. A família principal estava considerando várias candidatas para ser a esposa de Cian, e uma princesa de Ruhr era uma delas. No entanto, havia um problema. Ela tinha acabado de fazer 10 anos. Hector! Jania Lionheart de repente chamou Hector de uma janela em um andar superior. Ela fez uma careta quando viu Eugene e Hector juntos. Você deve ser próximo dela, Eugene falou calmamente. Estamos nos reencontrando pela primeira vez em anos, mas sim, somos bem próximos. Gênia pisou no corrimão e pulou. Embora tenha pulado de um lugar bem alto, caiu sem fazer barulho. Caminhou em direção a Hector. Por que vocês dois estão juntos? Gênia perguntou. Nos encontramos no meio do caminho, respondeu Hector. Ela claramente não gostou da resposta dele. Com um olhar feroz, olhou para trás e para frente entre Eugene e Hector. Vamos. Hã? Aonde? Hector perguntou desconcertado. Você prometeu treinar comigo! Gênia estalou, agarrando o pulso de Hector. Parecia que ele não queria lutar, mas não se livrou do aperto de Gênia. Você vem com a gente? Hector voltou-se para Eugene enquanto estava sendo arrastado. Antes que Eugene pudesse dizer qualquer coisa, Gênia puxou o pulso de Hector com ainda mais força, franzindo a testa. Não quero mostrar a ele, disse ela com os dentes cerrados. Não mostrar o quê? Eu lutando... Quer dizer, não quero mostrar a ele minhas habilidades. Gênia disse isso o mais baixo possível. No entanto, Eugene podia ouvir a conversa claramente devido aos seus sentidos aguçados. Observando os dois com uma cara amarga, Eugene estava tendo um conflito interno. Se ele pudesse fazer o que quisesse, gostaria de segui-los. Ele não estava nem um pouco interessado em suas habilidades,
mas queria incomodá-los ao assistir à sua sessão de combate de treinamento, precisamente porque Genya não queria que ele assistisse. Se ao menos ela não fosse filha de Genos, Eugene resmungou. Ele podia entender Genya em algum nível. Além disso, Genos estaria em uma situação difícil como seu pai se Genya acabasse odiando Eugene mais do que odiava agora. No final, Eugene deu alguns passos para trás, como se estivesse fazendo um favor a eles. Obrigado pela oferta, mas acho que terei que recusar. Estou um pouco cansado. Fui convocado aqui e ali logo que cheguei. Convocado? Genya ergueu uma sobrancelha. Meu pai não te convocou. Você apenas o visitou por conta própria. Genya saiu, arrastando Hector com ela. Parece que ela gosta muito do pai, pensou Eugene enquanto Genya e Hector se afastavam. Eugene virou para o lado oposto e voltou para o castelo. A caça estava marcada para dali 2 dias. Ao contrário da cerimônia de continuação da linhagem sanguínea, a presença não era obrigatória, e o evento era realizado em pouco tempo. Apesar disso, muitas pessoas das famílias colaterais participavam, como Gargith, Desra e Deacon. Não me lembro de nada sobre Deacon. 7 anos atrás, havia apenas 2 pessoas que chamaram um pouco da atenção de Eugene durante a cerimônia de continuação da linhagem sanguínea: Gargith e Desra. Além deles, também havia várias pessoas das famílias colaterais, mas eram um bando de perdedores que não valia a pena lembrar. Se eu tiver que lembrar, me lembro de um maldito gordão. Seu nome era Hansen ou algo assim. Deacon tinha 11 anos na época. Embora fosse incomparável com Gargith e Desra, Eugene tinha ouvido falar que Deacon havia conseguido uma façanha bastante brilhante. Com flechas cravadas no corpo, ele avançou sem desistir. Porém, foi engolido por um lodo, e acabou sendo resgatado no final. Ele ainda é melhor do que os outros perdedores. Eugene pensou enquanto olhava para Deacon, que acabara de encontrar no meio do corredor. Deacon não causou muita impressão mesmo depois de 7 anos. Seu corpo havia crescido bastante, mas ainda tinha o rosto de um garoto de 18 anos. Olá! Deacon disse gaguejando suas saudações e passou por Eugene como se estivesse fugindo. Eugene continuou andando, mas podia sentir Deacon observando-o por trás. Quando olhou para trás, pôde ver Deacon olhando para ele de longe. Deacon também parou de andar. Você tem algo a me dizer? Não tenho. Deacon se encolheu, então balançou a cabeça. Se virou novamente e se afastou em um ritmo rápido. Ele não tem espírito, disse Mare enquanto colocava a cabeça para fora do manto. Depois que olhou para Deacon, que apenas continuou andando, pulou em direção à porta do quarto de Eugene. Acho que só tem 2 pessoas em quem você deve prestar atenção, Hector e Genya. O que você acha, Sir Eugene? Por que devo dar atenção a eles? Esses 2 podem atacá-lo por ordem do conselho do chefe dos anciãos. Mare falou baixinho depois que ela e Eugene entraram na sala. Acho que o chefe não vai resolver o problema com as próprias mãos, considerando a posição dele. Os Cavaleiros Leão Negros são os cavaleiros que fazem o trabalho sujo dos Lionhearts em primeiro lugar, certo? Além disso, ele é o chefe. Haverá muitos homens que sujarão as mãos em seu nome. Você pode estar certa, disse Eugene apaticamente enquanto se aproximava de uma janela em seu quarto. Assim como você disse, Hector ou Genya podem ser os assassinos do chefe. Ou Deacon pode ser aquele que tenta me apunhalar pelas costas, para a surpresa de todos. Aquele garotinho que não tinha espírito? Mare perguntou duvidosamente. A melhor pessoa para realizar um assassinato é aquela que ninguém espera. Não era apenas Deacon. Havia toneladas de pessoas que manchariam as mãos sob o comando do chefe. Embora Eugene não pudesse dizer se um dos Cavaleiros Leão Negro ou outro Lionheart participando desta caçada era uma dessas pessoas. Eu realmente não acho que Gargith será o assassino. Talvez Eugene estivesse confiando em Gargith prematuramente, mas realmente não conseguia imaginar Gargith tentando esfaqueá-lo pelas costas por ordem do chefe. Talvez Desra seja o assassino. Eugene ficou ao lado da janela e olhou para fora. Desra e Gargith estavam parados no canto de um grande ginásio. Gargith estava se concentrando em exercitar os músculos, ainda usando a blusa que oferecia uma visão embaraçosa de seu peito e axilas. Claro, o envergonhado não era Gargith.
Um pouco mais longe, Desra estava praticando com sua lança. Eles estão trabalhando duro. Aquele homem, Gargith, luta usando seus músculos? Mer perguntou. Não, acho que ele usou uma espada longa, se bem me lembro. Mas por que está apenas fazendo exercícios de força em vez de brandir uma espada longa? Não tenho certeza. Eugene se virou com uma cara azeda. As únicas pessoas no ginásio eram Gargith e Desra. Deacon voltou para seu quarto e Eward. Eugene não o viu depois que se cumprimentaram. Parece que ele se enfiou em seu quarto. Ciel disse a Eugene enquanto entrava no quarto dele. Silenciosamente olhando para Mer, que estava rolando na cama macia, ela continuou. Pelo que eu vi, ele também come no quarto. Achei que ficou um pouco mais sociável quando disse olá para você primeiro, mas acho que não mudou muito. Acho que ele está melhor do que quando estava em Aroth. Não sei dizer, mas acho que papai vai gostar quando vir Eward. Ciel bufou. Não seria possível que Eward estivesse participando dessa caçada, porque quer que o pai reaja? Não. Talvez seja isso que a senhora Theonis deseja. Seria estranho ela dizer que quer voltar para a casa principal agora. Então está revelando sutilmente seu desejo de voltar, mostrando o quanto Eward mudou. Mas o patriarca não pôde vir a esta caçada. Sim, você tem razão. Papai está no palácio agora. Posso ser honesta? Desde quando você precisa da minha permissão para falar honestamente? Ainda bem que papai não está no Castelo dos Leões Negros agora. Você pode não saber disso, mas sabe quantas vezes o pai teve que abaixar a cabeça para outras pessoas por causa de Eward? Meu pai sempre participava da reunião regular do Conselho de Anciãos, pedindo-lhes que perdoassem Eward. Desde os 17 anos, Ciel vivia no Castelo dos Leões Negros. Era por isso que ela sabia o quanto Gilead havia tentado nos últimos 3 anos. Ele frequentemente visitava o Castelo dos Leões Negros e participava de reuniões para defender Eward. Originalmente, Eward deveria ter sido deserdado. Ser deserdado é um fato, considerando como ele tentou aprender magia negra, apesar de ser o primogênito da família principal. A única razão pela qual Eward não foi deserdado foi porque o pai implorou e suplicou para impedir que isso acontecesse, dizendo que não poderia abandonar seu primeiro filho. Era por isso que Ciel odiava Eward. Foi ele quem colocou o pai em tal situação. Mas a senhora Theonis culpou o pai em vez disso, certo? É tão absurdo que nem tem graça. O que o pai fez de errado? É culpa dele que Eward seja um covarde? Ciel perguntou furiosamente. Ele não é totalmente inocente, respondeu Eugene. Ciel fez uma careta para Eugene. Quer dizer, é verdade que o patriarca ficava muito longe da casa principal quando vocês eram crianças. Você está certo. Mas Cyan e eu não nos tornamos idiotas como Eward. Mamãe nos criou bem. A única razão pela qual Eward se tornou um tolo é que a senhora Theonis o criou errado. Para ser sincero, não acho que você e Cyan teriam se tornado os adultos maduros que são hoje se eu não tivesse vindo morar na casa principal. Fale por Cyan, não por mim. Tudo bem. De qualquer forma, não posso tolerar isso. Junto com Eward, a senhora Theonis também deve se desculpar humildemente com o patriarca se realmente quiserem voltar para a casa principal. Então, podem voltar se pedirem desculpas. Por que eu os impediria? A senhora Ancila pode odiar. Ciel bufou balançando a cabeça. Você acha que a senhora Theonis será páreo para a mamãe, só porque ela voltou para a casa principal? Os servos da casa são leais à mãe. Eles já a consideram a única senhora do clã Lionheart. Você não sabe disso, mas tem sido assim por muito tempo. Eles tratavam a senhora Theonis como sua mestra, apenas porque ela era a primeira esposa. A mãe é considerada melhor do que a senhora Theonis quando se trata de administrar os assuntos do clã. Eu realmente não sabia, Eugene se interrompeu. Você não conhece a situação. Não importa que tipo de método a senhora Theonis use, ela nunca será respeitada da mesma forma que costumava ser. Isso também se aplica à caçada que acontecerá daqui a 2 dias. A situação atual nunca mudará. Não importa o que Eward faça na caçada. Os olhos de Ciel se estreitaram. Ele ainda é Edward. Claro, não vou baixar a guarda. É por isso que Cyan segue treinando sem voltar para a casa principal.
Eu vou fazer muito melhor do que Eward. Você está em vantagem. Deve ter caçado bestas demoníacas várias vezes neste lugar, certo? Mas ainda não me aprofundei na floresta, Ciel murmurou. Seus ombros se contraíram quando ela de repente percebeu algo. Tinha uma vantagem poderosa: experiência. Não havia bestas demoníacas em outras áreas, não em Arot, no deserto de Nahama ou na floresta tropical de Samar. Hehe. Ciel sorriu enquanto olhava para Eugene. Você deve ter encontrado muitos monstros, mas não conheceu bestas demoníacas, certo? Você sabe disso? Monstros e bestas demoníacas parecem semelhantes, mas são criaturas totalmente diferentes. Os monstros se tornam violentos, porque são afetados pela energia demoníaca. Enquanto isso, bestas demoníacas nascem de demônios. Pfft! Mer tentou segurar o riso. É por isso que a existência deles por si só é sinistra. Mesmo uma besta demoníaca de baixo escalão tem uma habilidade mágica, ao contrário dos monstros. Ciel ignorou Mer e continuou. Mer estava tendo muita dificuldade em segurar o riso. O que estou dizendo é... será perigoso para você andar sozinho. Os Cavaleiros Leão Negro estão te acompanhando, mas como você é filho da família principal, você tem que saber caçar sozinho e conseguir conquistas. Não se preocupe muito. Ao contrário de você, sua irmã aqui tem muita experiência em caçar bestas demoníacas. Então se ficarmos juntos... Mer finalmente caiu na gargalhada. Por que você continua rindo? Ciel virou-se para Mer, amassando seu rosto. Enterrando o rosto em um travesseiro, Mer estava deitada e batendo na cama com as pernas. Não, não é. Nada. Mer respondeu, meio chorando. Ela sabia que Eugene era a reencarnação de Hamel, então naturalmente achou insuportavelmente engraçada a ostentação de Ciel. Uma especialista em caçar bestas demoníacas. Não havia um especialista melhor do que Eugene em todo o continente. O que há com ela? Como Ciel não tinha como saber disso, ela não tinha ideia do porquê Mer estava rindo dela. Embora não estivesse sendo óbvio como Mer, Eugene estava desesperadamente segurando o riso. O que há com você também? Ciel gritou depois de ver as bochechas irritantemente contraídas de Eugene. Não, nada. Sim. Você é fofa, muito fofa. Sim, eu estou contando com você, Ciel. Não sei muito quando se trata de bestas demoníacas, vou confiar em você, que sabe sobre bestas demoníacas. Melhor que eu. Por que você está rindo? Ciel podia sentir que estava sendo ridicularizada, e não tinha ideia do porquê.